O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 470. Lições a uma sogra sobre os deveres do matrimônio. Valtorta descreve a visão, dia 7 de agosto de 1946. Os montes cobertos de matas e muito férteis, onde fica Giscala, produzem muita verdura. Neles sopram brisas suaves, a abundância de águas, e os horizontes são sempre bem variados e muito bonitos, conforme o rumo do caminho que vai se dirigindo para este ou aquele dos pontos cardeais. Ao norte há uma sucessão de cumes cheios de bosques, com os verdes de várias tonalidades. Eu diria que iriam subindo da terra para o azul do firmamento, ao qual parece oferecerem uma homenagem de retribuição pelas águas e raios de luz que dele recebe. Recebe todas as belezas vegetais. A nordeste, aquela joia multicor conforme as horas e a claridade do grande Monte Hermon, que ostenta o seu pico mais alto, semelhante a um gigantesco obelisco de diamante, de opalas, de uma safira muito clara, ou de um rubi muito tênue, ou de um aço que acabou de ser temperado conforme o caso do sol, quando o está beijando ou quando o está deixando, das nuvens esparsas transportadas pelos ventos, fazendo jogos de luz sobre as suas neves eternas. Descem ao longo das faces oblíquas, cor de esmeralda, de seus altiplanos e cristas, aqui com gargantas e ali com picos, que formam a base do gigante real. Depois eis que, se girarmos os olhares sempre mais para o leste, veremos estender-se o vasto altiplano verde da Gaulanítide e da Auranítide, limitados em suas extremidades orientais pelos montes que daqui vemos esfumados. No meio das neves longínquas e do seu lado ocidental por um verde diferente, que acompanha ao longo o rio Jordão, é um dos distintivos do seu vale. E mais próximo, esplêndidos, como duas safiras, estão os dois lagos, o de Merom, com seu círculo baixo de planície irrigada, e o outro do Tiberíades, ainda indistinto como um delicado quadro em pastel, no interior das colinas que o cingem, um delicado, diferentes os dois no aspecto e nas colorações, com suas margens perpetuamente floridas. É um sonho do Oriente, com suas palmeiras ondulantes ao vento, a copa exposta à aragem que vem dos montes vizinhos, uma poesia dos nossos mais belos lagos, que enche de paz as águas e as culturas sobre as margens. Em seguida o sol, o Tabor com seu característico cume e o pequeno Hermon, todo verde, a velar sobre a planície de Esdrelon, de cuja extensão já se pode fazer uma ideia pela vastidão do horizonte não interrompido por elevações montuosas. E mais abaixo ao sul, os altos e grandes montes da Samaria, que se estendem a perder de vista para os rumos da Judéia. O único que não aparece é o lado oeste, onde deve estar o Carmelo e a planície que vai subindo pelas margens até Ptolemaida, escondidas como estão por uma cadeia mais alta do que esta, de modo a ficar sua vista impedida por esta. Eu me esforço para dar a visão topográfica, porque me parece que ainda não a dei dos montes onde fica Giscala, uma das vistas mais belas da Palestina, e não se ria ninguém às costas desta pobre desenhista, se ela faz da paisagem um desenho horrível. Jesus vai andando pela estrada, que segue por entre os montes, às vezes sozinho, outras vezes acompanhado por um ou por outro dentre os seus apóstolos. Ele para uma vez para acariciar os meninos de um pastor que estão brincando perto do rebanho. Aceita o leite que o pastor, tendo-o reconhecido como Rabi, que lhe descreveram outros que o viram, o pastor quer oferecer para ele e para os teus.
para os seus. Outra vez Jesus para a fim de escutar o que está dizendo uma velhinha, que, quem saber quem ele é, conta-lhe os seus sofrimentos familiares, por causa de uma nora que é birrenta e sem respeito. Mas mesmo tendo dó da velhinha, Jesus a exorta a ter paciência e com bondade, a convence a ser boa. Tu deves ser mãe, ainda que ela não seja tua filha. Ser sincera. Se em vez de ser nora, ela fosse tua filha, os defeitos dela ainda te pareceriam tão graves? A velhinha pensa e depois confessa. Não, uma filha é sempre uma filha. E se uma tua filha te dissesse que na casa do esposo a mãe dele a maltrata, que dirias tu? Que ela é má, porque devia ensinar os costumes da casa. Cada casa tem os seus. Com bondade, especialmente se a esposa é jovem, eu diria que ela deveria lembrar-se de quando era esposa ainda nova, de como sentia amor para com sua sogra e tinha a grande graça de achá-la boa, como tinha sofrido, como teria sofrido se tivesse tido uma sogra má, e não fazer sofrer o que ela sofreu. Não fazer sofrer, porque já sabe o que é sofrer. Eu defenderia a minha filha. Quantos anos tem a sua nora? 18, Rabi. Casou-se com Jacó há 3 anos. É muito jovem. Ela é fiel ao marido? Sim. Em casa sempre é todo amor para com ele. Ao pequeno Levi e à pequenina Ana, como a mim. A pequenina nasceu pela Páscoa, é muito bonita. Quem foi que quis que ela se chamasse Ana? Ora, Maria. Levi era o nome do sogro. E quem o pôs no primogênito foi Jacó. E Maria, quando teve menino, disse, nessa vou pôr o nome da mãe. E isso não te parece amor e respeito? A velha fica pensando e Jesus insiste. Ela que é honesta, caseira, amorosa como esposa e mãe, ela preocupada em dar-te uma alegria. Podia pôr na filha o nome de sua mãe, mas ela pôs o teu. Ela honra a tua casa com o seu modo de proceder. Isto sim. Não é como aquela miserável da Jezabel. E então, por que te lamentas e vives te queixando dela? Não achas que estás usando 2 medidas ao julgares a tua nora de modo diferente de como julgarias a tua filha? É que ela me tomou o amor de meu filho. Antes ele era todo para mim e agora ele a ama mais do que a mim. A eterna e verdadeira razão do preconceito das sogras, que finalmente transborda do coração da velhinha, ao mesmo tempo que lhe descem lágrimas dos olhos. O teu filho te deixa faltar alguma coisa? Ele deixou de tratar-te bem depois que se casou? Não, isso eu não posso dizer, mas afinal ele agora é da mulher. E o pranto se torna mais forte. Jesus tem um sorriso indulgente de compaixão para com a velhinha ciumenta, mas doce como sempre não a reprova. Tem compaixão do sofrimento da mãe, procura curá-la. Apoia sua mão sobre o ombro da velhinha, como se quisesse guiá-la, pois as lágrimas a estão cegando. Talvez para fazê-la perceber, pelo contato com ele, um tão grande amor que se sinta consolada e curada. E lhe diz, mãe, não é bom que seja assim. O teu marido fez assim contigo e a mãe dele também não o perdeu. Como tu dizes e pensas, mas só o teve menos para ela, pois o teu esposo, Levi, dividia o seu amor entre ti e a mãe dele. E o pai do teu marido, por sua vez, deixou de ser todo de sua mãe para amar a mãe de seus filhos. E assim por diante, de geração em geração, retrocedendo nos séculos até Eva. A primeira mãe que viu seus filhos dividirem o amor que tinham, a princípio exclusivamente com os genitores e depois com as suas esposas. Mas não, diz o Gênesis. Eis afinal o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. O homem deixará por ela o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne.
Tu dirás: foi uma palavra de homem. É verdade. Mas de que homem? Ele estava em estado de inocência e graça. Repetia, portanto, sem sombras a sabedoria que o havia criado. Conhecia a verdade do que dizia. Pela graça e pela inocência possuía também os outros dons de Deus em medida plena. Falando de Adão. Com uma sensualidade submissa à razão, ele tinha uma mente não ofuscada pelos vapores da concupiscência. Pela ciência proporcionada ao seu estado, ele dizia palavras de verdade. Portanto, Adão era profeta. Porque tu sabes que profeta quer dizer aquele que fala em nome de outro. Visto que os profetas verdadeiros falam sempre de coisas referentes ao espírito e ao futuro, ainda que aparentemente se refiram ao tempo presente e à carne. Porque nos pecados da carne e nos fatos do tempo presente estão as sementes das punições futuras, ou então, os fatos do futuro têm razões em algum acontecimento antigo. Por exemplo, a vinda do Salvador aconteceu por causa da culpa de Adão, e as punições de Israel preditas desceu por causa de culpa de Adão. E as punições de Israel preditas pelos profetas têm como causa um mau procedimento de Israel. Assim, aquele que move os lábios deles para dizerem coisas do Espírito não pode ser senão o Espírito do Eterno, que tudo vê como um eterno tempo presente. E o Espírito Eterno fala nos santos, porque não pode morar nos pecadores. Adão era santo, isto é, a justiça era plena nele. Nele havia a presença de todas as virtudes, porque Deus em sua criatura havia infundido a plenitude dos seus dons. Agora, para chegar à justiça e à posse das virtudes, o homem precisa trabalhar muito, porque os estímulos para o mal estão nele. Enquanto que em Adão não havia tais estímulos, pelo contrário, havia a graça que o tornava pouco inferior a Deus, seu Criador. Por isso seus lábios diziam palavras de graça, palavras de verdade como estas: o homem pela mulher deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Tão incondicional e verdadeiro é isso, que o Boníssimo, para dar um apoio às mães e aos pais, colocou na lei o 4º mandamento: honrar pai e mãe. Esse mandamento não termina quando o homem se casa, mas perdura depois do casamento. Primeiro, porque instintivamente os bons já honravam seus pais, mesmo depois que eles os deixaram para formar uma nova família. De Moisés para cá é uma obrigação imposta pela lei, e isso é para abrandar os sofrimentos dos pais que muitas vezes ficavam esquecidos pelos filhos depois do casamento deles, mas a lei não anulou o dito profético de Adão. Pela mulher o homem deixará pai e mãe. Era uma palavra justa, por isso persiste. Ela era o reflexo do pensamento divino. E o pensamento divino é imutável, porque é perfeito. Tu, mãe, deve, pois, aceitar sem egoísmo o amor do teu filho pela mulher dele. E tu então serás também santa. Afinal de contas, cada sacrifício já tem uma compensação desde esta terra. Não te é doce beijar os netos, filho do teu filho? E não te será plácida a tarde em teu último sono, tendo perto de ti o delicado amor de uma filha que está ocupando o lugar das outras que não estão mais em tua casa? Não sabes que as minhas filhas, todas mais velhas do que o filho homem, estão todas casadas e longe de casa? Serás tu também um profeta? Rabi, eu sei que és. Isto é o que estão dizendo os flocos de tua veste, e mesmo que não estivesse, a tua palavra está dizendo: pois tu falas como um grande doutor. Por acaso serás amigo de Gamaliel? Anteontem ele esteve aqui sozinho, mas eu não sei não. E muitos rabinos estavam com ele, muitos dos seus discípulos prediletos, mas tu talvez venhas à tarde. Eu conheço Gamaliel, mas não vou à casa dele, nem mesmo vou entrar em Giscala. Mas quem és? Certamente um rabi, pois falas melhor do que Gamaliel. Então faze o que eu te disse, e a paz estará contigo. Adeus, mãe. Eu vou para a frente, tu certamente vais entrar na cidade. Sim. Os outros rabis não são assim humildes ao tratarem como a pobre mulher. Certamente, aquela que te trouxe é mais santa do que a Judite, se te deu este coração tão doce para com todas as criaturas. Sim, santa ela é, na verdade. Diz-me o nome dela. Maria. Maria. E o teu? Jesus. Jesus. A velhinha fica dominada pelo assombro. A notícia a paralisou e a pregou no chão, lá onde ela ouviu. Adeus, mulher. A paz esteja contigo.
E Jesus sai rapidamente dali, quase correndo antes que ela volte a si de sua reflexão. E os apóstolos o acompanham com o mesmo passo, fazendo um grande esvoaçar com suas vestes. Vão acompanhados pelos gritos da mulher que suplica. Parai, Rabi Jesus, para! Quero te dizer uma coisa. Ele só diminui o ritmo dos passos quando já a mata cerrada dos montes o escondeu de novo e já não se vê mais o caminho que vai para Giscala, a partir dessa vereda. Como tu falaste bem à mulher, diz Bartolomeu. Uma lição de doutor. Foi pena que ela estivesse sozinha, observa Tiago de Alfeu. Eu quero lembrar dessas palavras, exclama Pedro. A mulher compreendeu quase depois do teu nome, agora irá falar para ti da cidade, diz Tomé. Contanto que ela não vá bulir com as vespas e jogá-las sobre nós, murmura Judas Iscariotes. Já estamos longe, por entre estas matas não deixamos rastros e não temos distúrbios, diz o otimista André. Mesmo se os tivesse, é a paz em uma família que eu reconstruí, responde Jesus a todos. Mas como são elas? As sogras são todas iguais? Diz Pedro. Não, nós temos conhecido sogras boas. Não te lembras da sogra de Jerusa de Doco? E da sogra do Dorcas, em Cesareia de Filipe? Mas certamente que sim, Tiago. Alguma boa sempre há, concorda Pedro, mas deverá estar pensando como a dele é um tormento. Vamos parar aqui e comer. Depois descansamos para chegarmos ao povoado do vale durante a noite, ordena Jesus. E fazem sua parada em uma pequena depressão do terreno coberta de grama que parece o lado interno de uma grande concha, cor de esmeralda incrustada no morro e aberta para acolher em um ambiente sossegado os peregrinos. A luz é suave apesar da hora, por causa das árvores que altas e fortes fazem um arco barulhento ao lado do prado. A temperatura é agradável por causa da brisa que passa sobre os montes. Uma pequena nascente forma um fio de prata por entre duas rochas escuras e cantarola por entre as ervas viçosas, indo para um pequeno leito que ela mesma escavou para si, tendo a largura de um palmo, toda coberta pelos pendúculos das margens que ficam ondulando ao ventinho que passa, descendo depois para uma cachoeirinha de brinquedo por uma saliência que fica por baixo. O horizonte visto por entre dois robustos troncos deixa ver, por sua vez, as nuvens vaporosas de um prado distante, lá para o lado dos montes do Líbano, que criam um panorama maravilhoso. E assim termina a visão